Um bom dia a todos, senhores membros da mesa, senhores vereadores, o público presente, o público homenageado no dia de hoje, senhores telespectadores da TV Câmara, internautas, especiais aqueles que nos assistem ao vivo pela página da Câmara no Facebook. Na presente data de 27 de setembro, às 9h13, para darmos início à 31ª sessão ordinária do ano de 2017. E solicito ao primeiro secretário que faça a verificação da presença dos nobres pares. Senhorita Presidente, estão presentes para essa sessão os vereadores Abner de Madureira, doutora Márcia, Fernando da Ótica Original, Aderbal Sodré, Juarez Araújo, Paulinho do Esporte, Luiz Flávio, Paulinho dos Condutores, Sônia Patas da Amizade, e nós temos quórum para essa sessão, presidente. E sob a proteção de Deus, e com o coração inteiramente voltado à nossa pátria, à nossa cidade e à nossa comunidade, aqui servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. E peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro. Pátria amada,
Permaneçamos em pé para ouvir ao vereador Paulinho do Esporte e proceder à leitura do trecho da Bíblia. Bom dia a todos. Salmo 60, o rei fugitivo. Ao mestre de canto, com instrumentos de cordas de Davi. Ouvi, ó Deus, o meu clamor, atendei a minha oração. Dos confins da terra, clamo a vós, quando me desfalece o coração. A vez de me elevar sobre um rochedo e me dar descanso, pois vós sois o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Habite-se eu sempre em vosso tabernáculo, e me obrigue à sombra de vossas asas. Pois vós, é meu Deus, ouvistes os meus votos. Destes-me a recompensa dos que temem o vosso nome. Acrescentai dias aos dias do rei, que seus anos atinjam muitas gerações. Reine ele na presença de Deus eternamente. Dai-lhe por salvaguarda vossa graça e fidelidade. Assim cantarei sempre o vosso nome e cumprirei todos os dias dos meus votos. Retomando a sessão ordinária, na data de 27 de setembro, consulta o plenário se há alguma objeção de passarmos o uso da tribuna livre a partir deste momento, para que a gente possa ouvir a apresentação do projeto Renascentes da cidade. Há alguma objeção? Não havendo qualquer objeção, convido a ocupar a tribuna desta Casa Legislativa o excelentíssimo senhor Edgar Sazaki, vice-prefeito do município de Jacareí, que abordará o tema Projeto Renascentes. Seja bem-vindo, Edgar. Bom dia a todos. É com muita honra que eu estou aqui novamente, utilizando a tribuna durante uma sessão de Câmara. Então, é com muita honra mesmo estar retornando aqui, lógico, dessa vez, não como vereador dessa casa, mas sim como o vice-prefeito dessa cidade. Hoje, nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante, que é a questão da água. Semana passada, o dia 22 de setembro, é o dia em que se comemora o Dia do Paraíba do Sul. Também, no dia anterior, não podemos esquecer que foi o Dia da Árvore, dia 21 de setembro. E durante o período em que nós estivemos nessa casa, eu, juntamente com a vereadora Ana Lino, nós instituímos a semana que realmente comemora a proteção das nascentes e dos mananciais aqui no nosso município. Então, foi uma lei em que se comemora essa semana, no caso. É lógico que semana passada nós não tivemos condições de estar presente aqui para fazer uso dessa tribuna, justamente porque tinha o grande Tó,
que é o nosso grande esportista paraolímpico, esteve aqui sendo homenageado. Então, por essa razão, nós não podemos estar aqui falando sobre essa questão da água em si. Para vocês terem uma ideia, a água é tão importante que está presente em nossa vida, também no nosso ambiente e também em todo o planeta. Nós temos algo em torno de 70% de água no planeta Terra. Quando os astronautas foram para a Lua, observaram que o planeta era azul. Era azul justamente por quê? Porque 2/3 da Terra é realmente água. Vale lembrar que, infelizmente, dos 70%, praticamente 97,5% é água salgada. Nós temos pouca água doce, algo em torno de 2,5. E desse 2,5, 0,77 é água que pode ser utilizada. Nós, seres humanos, nós temos 60% da composição, que é água também. As plantas podem variar de 80% a 90% de água. As águas são importantes para que ocorra reações químicas no nosso organismo, o metabolismo, a sistemática. Então, olha como é importante a água para nós. A água também, hoje, desses 0,77, nós temos o problema das contaminações, da poluição. Então, está se tornando uma coisa muito séria. E nós precisamos começar a pensar, de refletir e também tomar algumas decisões, ações no caso. Para quem conhece o ciclo da água, é bastante simples. Vocês sabem que a água, ela evapora dos oceanos, dos rios, dos lagos, ela evapora. Esse vapor, ele, lógico, que vão condensar e formar as nuvens. E, posteriormente, quando ela está muito cheia, ela vai precipitar. Precipitar na forma de chuva, assim como também granizo, neve, dependendo das regiões. Essa água, em contato com o chão, ela pode ou escorrer, indo novamente para os rios, que posteriormente chegarão também aos mares também. Mas ela pode também infiltrar no chão. É isso justamente que nós temos como objetivo o projeto Renascente. O projeto Renascente foi lançado semana passada, na sexta-feira, com a presença aqui de vários vereadores, também a FATEC, também os Rotary Clubes, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria do Desenvolvimento Econômico, assim como a ETEC, o Corredor Ecológico do Vale do Paraíba, que são, na verdade, parceiras nesse projeto. Esse projeto, já mais de 20 anos atrás, quando ela começou, quando nós fomos secretário da Agricultura, nós criamos em 97 esse programa, esse projeto. Foram 8 nascentes em nosso município.
até 2000. Esse projeto renascente rendeu para o município de Jacareí uma homenagem de destaque nacional na área de meio ambiente e ecoturismo. Esse prêmio foi oferecido pela Sociedade Biosfera em Salvador. O nosso prefeito, na época, Benito Sérgio Lencioni, em 2000, ele foi receber esse prêmio como destaque nacional. 43 municípios do Brasil foram homenageados, dentre os mais de 5 mil municípios que existem aqui no Brasil. Então, a questão de 20 anos atrás, nós já estávamos começando esse trabalho aqui em Jacareí. Infelizmente, não houve continuidade. E muitos de vocês já viram no programa Globo Rural, falando de um município que chama-se Extrema, onde hoje é reconhecida como um município que trabalha nessa linha, reconhecida mundialmente, inclusive pela ONU. Talvez o município de Extrema também tenha até nos copiado na época. Hoje, o município, eles têm uma lei, inclusive a Câmara Municipal precisava aprovar essa lei também, que é a lei do PSA, a prestação de serviços ambientais, no caso, na qual o município ele tem a possibilidade de receber recursos de fora. Então é super importante essa legislação. Eu não sei se chegou nessa casa, mas era importante estar aprovando para que possa realmente receber esses benefícios. Nós, durante o período que estivemos com o vereador, infelizmente, a nossa lei deu como, o projeto de lei deu como inconstitucional, porque o vereador não poderia fazer leis dessa linha. Mas agora está sendo montado esse projeto de lei, provavelmente virá para essa casa, no caso. O projeto renascente, ele é importante porque o projeto renascente, ela protege as nascentes com plantas da Mata Atlântica. Ele faz a recuperação e a recomposição dessas nascentes, no caso. É lógico que tem toda a parte técnica, e essa parte técnica nós estamos sendo orientados pela FATEC, através dos professores do curso de Gestão Ambiental e Recursos Hídricos. O professor Eduardo é realmente a pessoa que nos orienta. Para falarmos um pouco da parte técnica, como é que funciona? Quando você tem um olho d'água, uma nascente, por que muitas vezes esse olho d'água, essa nascente, ele seca? Porque aquilo que eu falei para vocês, quando a água, no ciclo da água, a água bate no solo, em vez de ela infiltrar, ela escorre. E o projeto renascente, ele visa o quê? Ele visa reter essa água. Para quê? Esse local se torne uma grande esponja. Por que esponja? Porque quando você tem uma árvore, diferente de uma área descampada, por exemplo, a chuva bate na folha, ela faz o quê? Ela diminui esse impacto. Essa água escorre pela árvore, cai no solo. Como no solo você tem a proteção de folhas e raízes, ela faz com que essa água realmente penetre na água. E com isso você consegue segurar essa água e a água não escorre. Então ela evita erosões. Então quando você pega uma área em que você tem para proteger, nós colocamos como? Dividimos em 3 partes.
a zona de captação ou de recarga. Você tem também uma outra área um pouquinho mais declivosa, que seria a transmissão. E, lógico, aquele local onde você tem o olho d'água, que nós chamamos de zonas de afloramento. Então, quando você tem essa proteção, que você faz o plantio de árvores nessa área de captação e também de transmissão, você consegue fazer com que essa água fique retida e, ao longo do ano, ele fique ali segurando a água, porque aos poucos aflore a água naquele local. É lógico que a questão da proteção não se resume só nisso. É importante também cercar essas áreas. Por que é importante você cercar? Porque você pode ter a presença de animais que possam danificar, por exemplo, essas plantas, que você muitas vezes plantou e você tem que dar uma proteção para ela. Outra, fazer aceros. O que são aceros? São limpezas que você faz do lado da cerca, justamente para que realmente o fogo não entre muitas vezes, principalmente nessa época de queimada, de seca, aliás, que você tem muita queimada no nosso município, né? Nós temos nesse período, desculpa. Então, esse projeto Renascente, ela tem essa intenção de estar recuperando, de estar reconstituindo os locais onde tem esses afloramentos. É lógico que essa ação não pode ser feita somente pelo produtor rural. É importante você ter a participação de vários órgãos. E esses órgãos, eu citei aquela hora, mas eu falo novamente. É o poder público, através da prefeitura, com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, também as escolas, a ETEC, a FATEC, Corredor Ecológico, a Câmara de Vereadores, os Rotaries Clubes aqui em Jacareí, que são 6 no total, e também o que articula todo esse grupo, na verdade, que é o CAGE, que é o Comitê de Águas em Jacareí, que é importante para fazer as ações políticas, técnicas e sociais também em nosso município. Então, nós queremos aqui encerrar aqui nossa fala, dizendo o seguinte, que é importante que nós façamos alguma coisa, nós, só para encerrar, que não basta ficar só reclamando, só falando, nós precisamos agir. E esse projeto Renascente, que foi o piloto semana passada, foi realmente o início. Então, nós contamos com vocês, vereadores, população aqui presente aqui também, que possamos aí fazer um trabalho para que lá no futuro nós não teremos mais escassez de água, porque o projeto Renascente visa a produção de água. Muito obrigado e bom dia a todos. Então, agradeço a presença e a exposição feita pelo excelentíssimo senhor Edgar Takashi Sasazaki, vice-prefeito do município de Jacareí, apresentando esse projeto importantíssimo, ligado e vinculado à gestão do meio ambiente, que é cuidar das nossas nascentes. Então, nosso muito obrigado pela explanação. Passaremos agora à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados conforme disciplinado os expedientes dos vereadores.
e solicita ao primeiro secretário que faça leitura das sínteses das moções protocoladas para essa sessão. Moção número 515 e 536. Moções comemorativas ao Dia Nacional do Idoso, celebrado em 1º de outubro. Autoria, vereador Rodrigo Salomão e Lucimar Ponciano. Moções número 516 e 535. Moções comemorativas pelo transcurso do aniversário de 80 anos da Escola Estadual Dr. Francisco Gomes da Silva Prado, conhecida como SENI, celebrada em 27 de setembro. Autoria, vereadores Luiz Flávio e Lucimar Ponciano. Moções de número 517, 518, 520, 521, 522, 527, 532, 534 e 540. Parabeniza o time de rugby de Jacareí pela conquista do título inédito de campeão brasileiro do Super 8 de 2017, cuja final ocorreu no dia 24 de setembro do corrente, na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Requeremos a excelentíssima senhora presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de moção congratulatória ao time de rugby de Jacareí pela conquista do título inédito de campeão brasileiro do Super 8 de 2017, cuja final ocorreu no dia 24 de setembro do corrente, na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Dono da melhor campanha da primeira fase, o Jacareí Rugby eliminou 2 tradicionais equipes para chegar à decisão. Logo nas quartas de final, o time do Vale do Paraíba derrubou o rival São José, segundo maior campeão nacional da modalidade. Na etapa seguinte, foi a vez dos catarinenses da equipe Desterro, tricampeões brasileiros, não resistirem ao bom jogo dos jacarienses e, por fim, a vitória de 16-15 sobre a equipe Farrapos do Rio Grande do Sul. A cada vitória conquistada, vimos o nome de Jacareí em destaque nos noticiários esportivos, nos meios de comunicação do nosso país, o que muito engrandeceu a nossa cidade, e devido a tudo isso, registramos imensa satisfação e honra em ser o berço do melhor time de rugby da modalidade Super 8 do país. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 27 de setembro de 2017. Autoria, vereadores Paulinho do Esporte, Luiz Flávio, Valmir do Parque Meia Lua, doutora Márcia, doutor Rodrigo Salomão, Juarez Araújo, Abner de Madureira, Lucimar Ponciano e Sônia Patas da Amizade. Estendemos os nossos cumprimentos e congratulações à diretoria do time, na pessoa da senhora Regina, senhora Regina Costa, presidente do Jacareí Rugby, o jovem Júlio Faria, técnico do time do rugby, e a jovem doutora Jéssica Bernardino, que responde pela parte jurídica do time. Parabéns a todos. Moção número 519. Requeremos à excelentíssima senhora presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de nossas congratulações ao secretário de Infraestrutura, senhor Antônio Roberto Martins, e à sua equipe pelo excelente trabalho de limpeza de córregos que vem sendo realizado em nosso município. Aplaudimos os homenageados pelos resultados positivos que seguramente derivam de muito esforço, dedicação e compromisso. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 27 de setembro de 2017, autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 520. Já foi lida. Moção número 523, 524, 525, 528, 529 e 530, congratula a senhora Simone Calçavari, a senhora Elaine Ribeiro,
a senhora Cirlei Souza, a ASPAD, Associação de Pais e Amigos do Down de Jacareí, a senhora Edinara Gonçalves Carneiro e a senhora Miriam Mariano, pelo apoio e colaboração na 4ª edição do Jacareí Gospel Festival, ocorrido nos dias 15, 16, 22 e 23 de setembro do presente ano. Autoria, vereador Fernando da Ótica Original. Moção número 526, congratula a atleta paralímpica de Jacareí, Miriam Amaro de Oliveira Bittencourt, pela medalha de prata conquistada nos 100 metros nado costas, categoria PCD feminina, no Campeonato Brasileiro de Natação para Pessoas com Deficiência, ocorrido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Autoria, vereador Luiz Flávio. Moção número 531, moção congratulatória pelo transcurso do Dia do Radialista, 21 de setembro, com especiais cumprimentos aos senhores José Carlos Guedes, Silvio de Castro e Donizete Eugênio. Autoria, vereador Juarez Araújo. Moção número 533, congratula a senhora Sônia Evarista da Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Jacareí, e sua equipe pela organização e realização das eleições classistas de 2017, com especiais cumprimentos aos coordenadores e membros das concorrentes chapas 1 e 2. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Moção 537, moção comemorativa ao Dia Nacional do Trânsito, celebrada em 25 de setembro, com especiais cumprimentos ao senhor Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho, secretário de Mobilidade Urbana do município de Jacareí, e a todos os diretores de áreas afins que atuam no sentido de tornar melhor o trânsito da cidade. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 538, congratula o senhor Valdir Belato por seu apoio e participação no projeto Renascente e pela realização do evento simbólico do plantio em sua propriedade de 6 mudas de espécies da Mata Atlântica. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 539, congratula as equipes do Bola na Rede, do Aliança, do Resenhas Ball, do Ajax, do Esporte Internacional, pelo desempenho demonstrado no Campeonato de Futebol de Jacareí. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. São essas as moções, presidente. Muito obrigada. Solicito a segunda secretária, doutora Márcia, que faça a leitura da síntese do requerimento protocolado para esta sessão. Requerimento 361, a EDP, solicitando providências relativas ao estado em que se encontra a fiação de sua rede na região da rua Expedicionário Benedito Bonilha, no conjunto São Benedito, neste município. Autoria, vereador Dr. Rodrigo Salomão. Requerimento 362, ao vivo, solicitando providências relativas ao estado em que se encontra a fiação de sua rede na região da rua Expedicionário Benedito Bonilha, no conjunto São Benedito, neste município. Autoria, vereador Rodrigo Salomão. Requerimento número 363, a ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicitando o conserto ou a substituição da caixa de coleta localizada próximo ao número 291, da Avenida Arari, Siqueira, Moscatello, no Jardim do Portal, neste município. Autoria, vereador Arildo Batista. Requerimento número 364/2017. Requeremos a excelentíssima senhora, presidente desta casa, ouvida e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a concessionária a Rota das Bandeirantes, solicitando providências relativas aos pedriscos esparramados na pista do antigo traçado na rodovia Dom Pedro I, no trecho compreendido da empresa Produquímica, situada na altura do número 4690, até a empresa Tonoli, no conjunto 22 de abril, neste município. Os munícipes que utilizam a rodovia reclamam do risco que os motoristas e motociclistas vêm correndo ao passarem pelo local, porque, devido aos pedriscos, os veículos derrapam e deslizam, nem os freios dos veículos conseguem segurá-los. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 2017. Autoria, vereador Valmir Parque Meia Lua. Senhorita Presidente, foi solicitado votação. Requerimento 364 em votação. Os que forem contrários, que se manifesta levantando o braço. Requerimento aprovado. Requerimento número 365/2017. Requeremos a excelentíssima senhora presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a CCR Nova Dutra S.A., solicitando providências relativas à ausência de área apropriada à passagem de pedestres e ciclistas em trecho da alça existente próxima à saída 162 à rodovia Presidente Dutra, região de acesso ao bairro Rio Abaixo, neste município. Estivemos no local no dia 5/1/2017, a pedido de munícipes, os quais nos relataram que próxima à saída 162 da rodovia Presidente Dutra, que dá acesso ao bairro Rio Abaixo, Cepim e diversas empresas, como a Sherry, não foi feito o restante da calçada, divulgando a passagem dos muitos pedestres e ciclistas que disputam espaço com os carros e correm riscos de acidentes gravíssimos. Os munícipes nos informaram que foi feita uma escada no local para dar acesso à Dutra, mas que o ideal seria a colocação de uma rampa para facilitar a vida dos trabalhadores, que dependem de bicicletas cargueiras para transportar suas mercadorias, pois eles têm muita capacidade em subir e descer pela escada e acabam dependendo da ajuda de outras pessoas, causando transtornos para todos que necessitam passar no local, fazendo com que muitos transitem sobre os matos. Seguem fotos. Ressaltamos que esse requerimento já foi enviado à concessionária em fevereiro de 2017. Mas até a presente data o problema não foi solucionado. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos da CCR Nova Dutra S.A., e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2017. Autoria, vereador Valmir Parque Meia Lua. Foi solicitado votação, senhorita presidente. Requerimento 365 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Requerimento número 366/2017. Requeremos a excelentíssima senhora presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a EDP, solicitando a substituição do poste de madeira existente de fronte do número 1310 da Estrada Municipal São Benedito do Foz, no condomínio Lagoinha, neste município. Ocorre que o referido poste apresenta sérios riscos de queda, motivo pelo qual se faz necessária a sua substituição, a fim de evitar possíveis acidentes e danos aos munícipes. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos da EDP, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Sala das Sessões, 27 de setembro de 2017. Autoria, vereador Valmir Parque Meia Lua. Requerimento 367/2017. Requeremos a excelentíssima senhora presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a EDP, solicitando a substituição do poste de madeira existente de fronte do número 800 da Rua 2, no sentido da Estrada Municipal São Benedito do Foz, no condomínio Lagoinha, neste município, que está com risco de queda, conforme pode ser constatado nas fotos anexas. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária. E antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Sala das Sessões, 27 de setembro de 2017. Autoria, vereador Valmir Parque Meia Lua. Requerimento número 368, a EDP, solicitando a troca e reposicionamento do poste existente de fronte do número 209 da Rua Ceará, no bairro Rio Comprido, neste município. Autoria, Paulinho do Esporte. Requerimento número 369, a gerência da DR6, o DER, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, Regional de Taubaté, solicitando providências para que seja feita a manutenção da ponte do Rio Comprido, situada na rodovia Geraldo Scavone, na região da divisa de Jacareí, com São José dos Campos. Autoria, vereadora Márcia Santos.
Requerimento número 370/2017. Requeremos à excelentíssima senhora, presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP, solicitando a execução de serviços de manutenção nos cabos de sua rede no Jardim Santo Antônio da Boa Vista, neste município. Os moradores reclamam que, quando chove, o bairro fica sem energia devido à fiação ser antiga e ter muitas emendas. Informação essa fornecida pelos próprios funcionários da EDP, que disseram voltar para trocar a fiação, mas até a presente data o serviço não foi concluído. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Sala das Sessões, 27 de setembro de 2017. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento número 371/2017. Requeremos à excelentíssima senhora, presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a CCR Nova Dutra S.A., solicitando a adoção para o município de Jacareí de material fresado, proveniente de obras de recapeamento. Esse donativo trará grande benefício para o município, uma vez que o material poderá ser utilizado para a manutenção de estradas. Temos ciência de que semelhante doação já foi realizada em outras cidades. E uma vez que o depósito do referido material está localizado em Jacareí, o transporte do mesmo poderá ser feito por veículos da Prefeitura sem custos para a empresa. Ressaltamos que os moradores de Jacareí pagam pedágio e que a maioria dos feridos em acidentes ocorridos no trecho de Jacareí, da rodovia Presidente Dutra, são levados para a Santa Casa de Jacareí. E esta doação de material viria a reforçar ainda mais a parceria da CCR Nova Dutra com o município de Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária. E, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Sala das Sessões, 27 de setembro de 2017. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhorita presidente, foi solicitado votação. Por favor. Esse requerimento, eu gostaria que os vereadores que prestou atenção, ele é retirado da Dutra, né? Esse resto de asfalto, e eles mandam para outra cidade. Então, inclusive, eu fiz o requerimento porque, se é o município da cidade de Jacareí, e os motoristas, eles pagam pedágio, tinha que ser utilizado na cidade de Jacareí para a zona rural. Porque é muito interessante, quanta zona rural nós tivemos aqui, e eles mandam esse material para outra cidade. A gente, prestando atenção, aqui no Rio Abaixo, e perto do Parque Meia Lua, tem caminhões e caminhões, mas não é utilizado na cidade de Jacareí. E nós que pagamos pedágio na cidade de Jacareí, que eu não tenho carro, mas quem paga pedágio na cidade de Jacareí, então, eles deveriam ter consciência, não precisar fazer esse requerimento na Câmara. Ele já deveria ter visto isso e dado isso para a Prefeitura colocar na zona rural. Então, eu gostaria de pedir o voto favorável aos vereadores novos pares aqui da Câmara Municipal de Jacareí. Senhora presidente, eu também quero aqui contribuir com o requerimento do nobre colega, o vereador Valmir do Parque Meia Lua, e reforçar o quê? Que eu tenho dito aqui nessa casa que é uma vergonha. É uma vergonha nós temos que entrar na cidade e pagar pedágio, sair da cidade e pagar pedágio. E quando a gente tem aí a oportunidade de ter essa raspa de pavimentação, que pode colaborar muito com o município na zona rural e nas estradas de terra, que não são poucas as estradas de terra de Jacareí, a gente não tem atenção. Quer dizer, então, o vereador está dizendo que tudo indica que esse resto de asfalto está sendo enviado para outro município. Como é que é isso? Nós precisamos saber o que está acontecendo. Por que a CCR Nova Dutra não pode estar ajudando Jacareí? Parabéns pelo requerimento, vereador Valmir. Quero encaminhar meu voto favorável também. Requerimento 371 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo. Requerimento número 372, a empresa de ônibus Pássaro Marrom, solicitando que disponibilize ônibus
Extra, todas as segundas-feiras, saindo às 7h30 de Jacareí para São Paulo. Autoria, vereador Luiz Flávio. Requerimento número 373/2017. Requeremos à excelentíssima senhora, presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a JTU Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando as seguintes informações acerca do quadro de funcionários e jovens aprendizes da empresa. 1. Qual era o número de cobradores em janeiro de 2017? 2. Qual o número atual de cobradores? 3. Qual o número de jovens aprendizes? 4. Em quais linhas os jovens aprendizes estão atuando? 5. Como é feito o controle da jornada de aprendizado dos jovens? 6. Os jovens aprendizes são supervisionados pelos profissionais cobradores? 6.1. Em caso positivo, informar quem são os responsáveis pela supervisão e como é feita essa avaliação. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos desta concessionária e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Sala das Sessões, 27 de setembro de 2017. Vereadores, doutora Márcia Santos, presidente em exercício da Comissão de Obras, Serviços Urbanos e Urbanismo, no processo do contrato da JTU, Paulinho dos Condutores, relator da comissão, e Juarez Araújo, membro da comissão. Requerimento número 374, a CDD de Jacareí, Centro de Distribuição Domiciliar dos Correios, objetivando o restabelecimento dos serviços de entrega de correspondência aos moradores do Parque dos Sinos, hoje grandemente prejudicados. Autoria, vereador Arildo Batista. Requerimento 375/2017. Requeremos à excelentíssima senhora, presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP, solicitando a colocação de braços e luminárias em postes existentes na estrada do bairro do Poço, no Parque Meia Lua, neste município. A melhor iluminação do local trará grandes benefícios para a população que precisa transitar por ali no período noturno. Seguem fotos. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da EDP. E, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Sala das Sessões, 27 de setembro de 2017. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento número 376, a EDP, solicitando urgente reposicionamento do poste localizado no trecho inicial da estrada municipal Watanabe, no bairro dos Remédios, neste município. Autoria, Paulinho do Esporte. Senhorita presidente, não há mais requerimentos. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. E solicito à segunda secretária que faça a leitura dos pedidos de informação protocolados para esta sessão. Pedido de informações número 54/2017. Em razão da informação de que um falso médico atendeu durante 2 meses no pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí e de que a contratação do mesmo foi realizada por pessoa jurídica terceirizada, conforme materiais jornalísticos divulgados por veículos de imprensa, dentre os quais o site G1 e Nossa Jacareí, requeremos à excelentíssima senhora presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao seu prefeito de Jacareí o seguinte pedido de informações. Enviar-nos cópia do decreto de intervenção da Prefeitura Municipal de Jacareí sobre a Santa Casa de Misericórdia do município, publicado em 2003. Enviar-nos cópia dos contratos firmados entre a Santa Casa de Misericórdia e pessoas jurídicas de direito privado terceirizadas, responsáveis pela gestão do pronto-socorro e demais serviços de saúde da instituição. 3. Qual a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Jacareí sobre os contratos firmados pela Santa Casa de Misericórdia com pessoas jurídicas terceirizadas para a gestão de serviços, uma vez que a instituição se encontra sob intervenção municipal? 4. Quais medidas o Comitê Gestor da Santa Casa de Jacareí
pretende tomar após a informação de que um falso médico trabalhou no pronto-socorro da instituição por 2 meses. Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 27 de setembro de 2017. Senhorita, o vereador Dr. Rodrigo Salomão. Senhorita presidente, foi solicitado votação. Pedido de informação 5.4 em votação. Os que forem contrários, que eles se manifestem levantando o braço. Senhora presidente, eu queria falar um pouquinho sobre esse pedido de informação. 1 minuto. Sim. Posso? Então tá bom. Um pouquinho desse pedido de informação e dizer que, apesar de estar na base do governo, esse governo ele não compactua com certos tipos de atitudes que tanto prejudicaram a população. Então, estamos fazendo esse pedido ao prefeito e, desde já, estou anunciando que a Comissão de Saúde da Câmara vai convocar a secretária de Saúde, doutora Rosana Gravena, o diretor de urgência, o senhor Carlos Vilela, a superintendente da Santa Casa e também o proprietário da empresa terceirizada para prestar esclarecimentos para essa casa. Sugeri ao Isaías que convocasse todos os pacientes atendidos por esse falso médico. Acho que a gente tem que fazer uma reavaliação, ver se não foi ocasionado algum dano à saúde dessas pessoas. E, infelizmente, é um estelionatário. Olhei a foto dele no site do CRM, porque até interroguei isso, e é uma pessoa muito parecida. Então, por isso, esse pedido de informação, para a gente deixar passar tudo a limpo. Pedido de informação. Eu acho importante o pedido de informação, e até curiosamente, parece-me que havia um requerimento para a instalação de uma CPI para essa situação. Eu, inclusive, assinei junto com outros vereadores, e parece-me que esse requerimento foi retirado. Até conversava com o vereador Luiz Flávio, talvez, em função dessas respostas aqui, a gente possa mais friamente trabalhar com essa possibilidade, porque me lembro que por situações muito menos graves do que essa, já foram propostas outras CPIs. Acho extremamente grave esse tipo de acontecimento, acho um risco muito grande, principalmente para as pessoas que estiveram sujeitas ao atendimento dessas pessoas. Eu acho que a gente não pode parar por aí, não. Eu acho que a gente precisa aprofundar mais, porque eu acho que foi uma falha muito grande, e a gente precisa apurar aí quais são os responsáveis. Então, eu que tinha pedido essa CPI, em conversa ontem nas comissões, que infelizmente não estavam presentes todos os vereadores, conversando com a doutora Márcia, resolvi tirar a CPI. Gostaria até que, doutora Márcia, você comentasse aqui o que foi falado ontem nessas comissões e por que eu retirei a CPI. Porque nós, como médicos, sabemos, infelizmente, que no nosso país, um estelionatário, ele pode facilmente fazer qualquer tipo de documento e ter toda a característica como o real documento, um CRM, um passaporte, um RG. A forma de cruzar os dados, saber se aquela pessoa é ou não quem está identificando o CRM, é entrando no site. Só que nem todos, dentro do site do CRM, tem a sua foto estampada. Nós temos a opção de querer ou não a foto ser estampada. Então, por conta disso, é muito difícil, por mais que corra atrás, quem contratou um hospital, uma prefeitura, realmente ela ter 100% de garantia de que realmente quem ela está contratando pode ser passível de fazer isso. Cabe a nós, enquanto médico, enquanto funcionários todos da saúde, e foi por aí que descobriram, que era um falso médico, foi através de um olhar apurado de uma enfermeira que trabalhava junto, que aí desconfiou, aí sim indicar, aquele pode ser interrogado. Mas, por documento, um estelionatário no nosso país, ela tem essa dificuldade. Então, por isso que a gente orientou, na verdade, que a CPI, no final, chegaria a essa conclusão, que houve um crime, mas que a responsabilidade, infelizmente, não seria nem da contratante e nem da prefeitura neste caso. Senhora presidente, também quero colaborar nesse assunto. Eu acho que tem duas questões aí que são fundamentais.
primeiro é analisar as pessoas que foram atendidas por esse falso médico e que, porventura, possam ter tido danos físicos, né? A gente não tem a dimensão disso. Eu pedi para que essas pessoas fossem reavaliadas, eles já estão chamando. Perfeito, Rodrigo. E a outra questão é que esse fato não pode passar despercebido, porque nós precisamos criar sistemas de controle para que isso nunca mais volte a acontecer. E, vereadora Márcia, com todo respeito ao seu posicionamento, a Prefeitura e a empresa têm sim responsabilidade sobre isso. A Prefeitura tem responsabilidade objetiva, ela tem o dever de fiscalizar. E, nesse caso, a Santa Casa está sob intervenção, a Prefeitura precisa, sim, estabelecer meios de controle mais eficazes para que isso nunca mais volte a acontecer. Porque eu fico pensando, a pessoa que chegou adoentada no hospital, talvez com um problema mais sério, e o que eu tenho notícia de enfermeiras lá, é que ele dava tramol, morfina, mascarava uma doença, um sintoma que a pessoa tivesse, e isso certamente, você e o Rodrigo podem dizer melhor, ocasiona dano às pessoas. Então, eu parabenizo o Rodrigo, que ainda que seja da base, para que a gente apure devidamente na Câmara Municipal, seja através de CPI ou das comissões, para que isso nunca mais volte a acontecer, seja na Santa Casa ou qualquer outra unidade de atendimento de saúde no município. Luiz Flávio, o papel da Prefeitura, da Secretaria como fiscalizador... Pessoal, é um minuto e não é debate, por gentileza. Então, use o tempo da tribuna para pedir de informação, requerimento, é 1 minuto, senão a gente atrasa o nosso protocolo, é questão de ordem. Também gostaria de manifestar, porque se a gente vai numa firma para fazer o trabalho, que eu já trabalhei em muitos lugares, eles pedem todos os meus documentos. Pedem todo aí na cidade de Jacareí toda a fábrica. Vê o que a gente é. Um médico chega contratar na cidade de Jacareí, só apenas você chega lá, já contratou e vai dar remédio ainda para o povo. O médico não é... Eu estava vendo na reportagem o problema desse médico, não é só aqui em Jacareí. O Brasil está muito ruim para a contratação de médico. Tem que puxar lá pelo menos 30 dias pesquisando aonde que ele passou. Não passa em lugar nenhum, contratou, está tudo bem. Erro claramente que quem contratou é esse médico. Não pode acontecer mais isso. Isso aí é tirar a vida na nossa cidade de Jacareí. Eu sou a favor do pedido de informação, doutor Rodrigo. Está de parabéns pedido de informação. Também eu quero complementar o seguinte, eu acho que teve, Valmir, seriedade na contratação, na averiguação da documentação. Mas aqui eu quero lembrar que a gente não pode eximir quem dá esse certificado CRM. Então, essa empresa também ela tem que ter uma maior responsabilidade, porque todos os médicos, quando é formado, tem que fazer para atuarem, tem que tirar a carteirinha e é pago anualmente. Então, acho que eles têm que criar um mecanismo de fiscalização muito mais sério para que isso não ocorra, porque, como foi falado aqui pelas pessoas que são da área, faltou foto quando você foi procurar informação no canal lá, então acho que a gente também tem que cobrar um pouco essa empresa. Só título, eu sei, mas a gente tem que ter a responsabilidade de uma informação correta. Ele falsificou diploma, falsificou carteirinha e escolheu uma pessoa que era muito parecida com ele no site do CRM, porque eu fui olhar isso. Mas essa não é a primeira falha dessa empresa. Recentemente, eles contrataram um médico que estava condenado a 17 anos de prisão em primeira instância por tráfico de órgãos em Taubaté. Essa informação chegou ao meu gabinete e eu fui na Santa Casa e a secretária de saúde, a superintendente, o prefeito prontamente atenderam o meu pedido de demissão desse médico. Nós, apesar de sermos médicos, nós estamos de olho do que está acontecendo lá dentro da Santa Casa. Pedido de informação número 54. Os que forem contrário, levante o braço. Pedido de informação aprovado. Próximo. Pedido de informações número 55/2017.
Considerando os questionamentos recebidos dos usuários sobre os protocolos adotados pelas unidades básicas de saúde do município, requeremos à excelentíssima senhora presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Há normas padronizadas referentes aos protocolos de atendimento nas unidades de saúde 12 horas? Em caso afirmativo, quais são essas normas? 2. Como é realizado o sistema de triagem dos pacientes que procuram por essas unidades? 3. Como são realizados o referido protocolo e a triagem após as 18 horas? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 27 de setembro de 2017. Doutora Márcia Santos. Requerimento número 56/2017. Considerando a obra anunciada pela Agência Nacional de Transporte Terrestres, ANTT, e pela concessionária CCR Nova Dutra, visando a construção de uma rotatória no bairro Rio Abaixo, no trecho de acesso a Jacareí pela Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, saída do quilômetro 162 da rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, e considerando as informações fornecidas por representantes da ANTT e da CCR, que estimam o custo da referida obra em cerca de 10 milhões, com início em janeiro de 2018 e término no final do mesmo ano, requeremos à excelentíssima senhora presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. Esta verba de quase 10 milhões será destinada à Prefeitura de Jacareí ou à concessionária CCR Nova Dutra? 2. Este valor será somente para a construção da rotatória ou irá ser usada para mais alguma melhoria no referido local? 3. Esta liberação de recursos foi enviada pelo Ministério dos Transportes ou por intermédio de emenda parlamentar do deputado federal Márcio Alvino, PR? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 27 de setembro de 2017. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhorita presidente, foi solicitado votação. Pedido de informação número 56, em votação. Os que forem contrários, que se manifeste levantando o braço. Requerimento é pedido de informação aprovado. Pedido de informações número 57. Considerando que a CCR Nova Dutra iniciou em 21 de agosto a obra de remodelação do trecho existente do quilômetro 162 da rodovia Presidente Dutra, na autoria do bairro Rio Abaixo, e tendo em vista que recebemos a informação que o investimento nas obras é de R$ 1.700.000 e que há previsão para que os serviços sejam concluídos em fevereiro de 2018, anexando fotos, requeremos à excelentíssima senhora presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. O valor desta obra será arcado exclusivamente pela CCR Nova Dutra ou há subsídio de recursos federais? 2. Por qual motivo ainda não há placa indicando o valor e o responsável técnico pela obra, e datas indicando o começo e término da mesa? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 27 de setembro de 2017. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhorita presidente, foi solicitado votação. Presidente, por favor. Eu tive lá, andando nessas obras, e tiramos foto de todos os locais ali. O que acontece? Não tem placa dizendo qual a obra que vai estar fazendo. Se não sabe, o povo não sabe se é da prefeitura ou se é da Nova Dutra. Não sabe qual a firma que está tocando essa obra. Então, o município da cidade de Jacareí, quando o prefeito vai fazer uma obra, tem que ter uma placa. E por que não tem ali? Fica o negócio, o povo que passa ali dizendo assim, vereador, de quem é aquela obra? É da prefeitura ou é da Nova Dutra? Eu sei que é da Nova Dutra, mas tem que ter uma placa ali para o povo saber quanto que ficou essa obra também. Porque o município de Jacareí
Tem que ter, não pode fazer isso. Qualquer obra que for tocar no município de Jacareí, nós já votamos um projeto aqui no passado que todas as obras têm que ter placa, indicando o preço e a firma e quem é responsável pelas obras. Então, peço o voto favorável aos vereadores. Pedido de informação e votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Pedido de informação aprovado. Não há mais pedidos de informações. Os pedidos de informações foram apreciados na forma regimental e solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos nobres vereadores. Votos de pesar pelo falecimento de Serafina Ferreira de Carvalho, formulado pelos vereadores Arildo Batista e Abner de Madureira. Voto de pesar pelo falecimento de Maria da Conceição Ribeiro, formulados pelo vereador Luiz Flávio Dias e Lucimar Ponciano. São esses, presidente. E em memória dos entes queridos e solidários aos familiares, convido a todos para que façamos um instante de silêncio.